Olá, queridos, graça e paz de Jesus a todos e a todas. Vamos de mais uma palavra, pastoral, mais uma direção de Deus. E ontem a parte que nós falamos muito foi uma parte teológica e hoje nós vamos continuar. Porque é o seguinte, se perdermos o Evangelho, queridos, perderemos tudo. A gente perde tudo se perder o Evangelho. Meus irmãos, eu preciso falar hoje não como debatedor, mas como pastor. Eu não estou aqui para atacar pessoas, eu estou aqui para proteger almas, que é diferente. Porque existe algo acontecendo e se nós não prestarmos atenção, podemos perder o que é mais precioso. Não é perseguição, não é proibição do culto, não é alguém arrancando a Bíblia das nossas mãos, é algo mais perigoso. O Evangelho está sendo suavemente alterado. As palavras continuam, mas o significado que estão dando começa a mudar. Continuam dizendo Cristo, continuam dizendo graça, continuam dizendo Evangelho, mas o centro começa a sair da cruz e começa a ir para o homem. Aí vem a questão do humanismo aí dentro também. E quando o centro muda, meu amigo, quando deixa de ser Cristo o centro, e sim o homem, tudo muda. Hoje dizem assim, você precisa despertar, você precisa descobrir quem é, você precisa se reconectar consigo mesmo. Mas a Bíblia não diz que estamos apenas desconectados. Ela diz que estamos mortos em delitos e pecados. Mortos não precisam de consciência expandida, não. Mortos precisam de vida. E vida vem pelo novo nascimento. Olhar firme, com Deus, é o novo nascimento. O problema do homem não é a falta de identidade, não. É culpa diante de Deus. Isso muda tudo. Porque se o problema é apenas ignorância, a cruz é exagero. Mas se o problema é pecado, a cruz é necessidade absoluta. A cruz não foi poesia, não foi ilustração, não foi um símbolo bonito para tocar emoções. Não. A cruz foi julgamento. Isaías disse que o castigo que estava sobre ele carregou e nos deu a paz. Então é castigo. Isso significa que havia ira justa, havia justiça sendo satisfeita, havia substituição real. Jesus não morreu para apenas nos inspirar, não. Ele morreu para pagar nossos pecados. E se a cruz vira apenas exemplo, ela deixa de ser redenção. E se deixa de ser redenção, ninguém foi salvo. Se o sangue não pagou dívida, a dívida continua. Outra coisa que me preocupa, quando começamos a medir salvação pelo desempenho, quando começamos a olhar para a transformação como se ela fosse a condição para Deus nos aceitar. Não. Efésios diz que somos salvos pela graça. Primeiro ele salva, depois ele transforma. Se invertermos isso, colocamos o fardo da cruz nos ombros do pecador. E ninguém consegue carregar isso. A cruz, meus amigos, já foi o suficiente. Vivemos uma geração que ama sentir. E sentir não é pecado, mas sentir não é fundamento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a experiência sobe ao trono, a escritura desce do altar. E quando a escritura desce, cada pessoa cria sua própria versão de Deus. Mas Deus já se revelou. E ele não precisa ser reinterpretado. Eu preciso dizer algo que talvez incomode. Se o pecado deixa de ser real, o sangue deixa de ser necessário. Se o sangue deixa de ser necessário, a cruz vira símbolo. Se a cruz vira símbolo, o evangelho desaparece. E se o evangelho desaparece, o que sobra é religião bonita, emotiva. Mas religião bonita não salva ninguém.
Eu não falo isso com raiva, eu não falo com temor, porque eu sei que aliás, eu falo é com temor, porque eu sei que o preço que foi pago por mim, eu sei quem eu era sem Cristo Jesus, e eu sei que não fui salvo por conceito, por conhecimentos, eu fui salvo foi pelo sangue. Eu não quero ver uma geração crescendo com linguagem cristã, mas sem arrependimento real. Eu não quero ver igrejas cheias, mas cruz vazia de significado. Podemos perder relevância cultural, podemos perder aplausos, mas não podemos perder o Evangelho de Jesus. Então voltem para a Bíblia, voltem para a cruz, voltem para o arrependimento. Não troque profundidade emocional por verdade eterna. Não troque sofisticação por fidelidade. Não troque a centralidade de Deus pela centralidade do homem. Cristo morreu por pecadores e ressuscitou, e salva todo aquele que se arrepende e crê. Isso não precisa ser atualizado. Não precisa atualizar isso que já está escrito, que já foi feito. Precisa ser guardado no coração. Que Deus tenha misericórdia, que a gente tenha cuidado com ensinamentos que vão chegando a cada dia na igreja evangélica, e que muitas pessoas escutam pela internet. Aquele pastor tem um palavreado bonito, às vezes aparecem uns flashzinhos no Instagram, né, nos podcasts, coisa parecida, mas é um palavreado bonito, chique, e às vezes é muito difícil de entender, é uma confusão mental, mas por detrás há uma doutrina venenosa, doutrinas embutidas, né? É humanismo, é teologia liberal, é um bocado de gia no meio de tudo isso, e que parece bonito, parece intenso, mas está tirando a cruz, descentralizando a cruz, tirando o Evangelho e colocando palavras bonitas, mas querendo dizer outra coisa por detrás dessas palavras. Eu não estou sendo direto, eu estou na minha, mas eu poderia dizer o nome, né? Eu poderia dizer a que corrente estão fazendo isso, porque é pessoa famosa. Mas eu prefiro que você estude a Bíblia, escute mais umas 10 vezes essa pequena reflexão de hoje, e depois ficasse analisando quem é que fala essas coisas por detrás, que está embutido nas palavras bonitas. E vai ter um alerta, né? Para que você também não seja contaminado, nem para esses sistemas dessas igrejas também, que é mais emotivo, é mais emoção, é mais isso aqui, aquilo outro. E a cruz, já saiu. A maioria, hoje é 80% das igrejas, tiraram a cruz do centro, tiraram Jesus do centro. E agora é o homem. O culto hoje é emotivo, o culto hoje é mais para se conhecer, se autoconhecer, é mais para que você realmente seja... sair leve, mas não sair livre, como eu falei ontem, né? Precisamos nos conhecer, precisamos refletir sobre nossa vida, nosso pecado, mas não tirando a Bíblia, porque é muito bom a gente saber nossos traumas, nossos complexos e tudo. Isso é muito bom a gente vencer, que a gente vai ter relacionamento saudável com todas as pessoas ao nosso redor, muito bom. Mas o que eu estou falando hoje aqui não tem nada a ver com isso. O que nós falamos hoje aqui é dessa sutileza de Satanás, que está infiltrando, encantando muita gente, né? Tirando a cruz do centro, dizendo, olha, você precisa despertar, você precisa descobrir quem é, você precisa se reconectar consigo mesmo. Mas a Bíblia não diz que estamos apenas desconectados, não. Ela diz que estamos mortos. Então não tira a mensagem do Evangelho. Não queira modificar um novo Evangelho. Não vai existir nunca um novo Evangelho. Vai, o falso, e não o de Deus. Eles continuam dizendo Cristo, graça, Evangelho, falam bonito. Mas o centro começa a sair da cruz e começa a ir para o homem. Esse é o perigo que precisa se ver. Então, de tudo a gente pode perder nessa vida, mas o Evangelho não podemos perder. Se a gente prestar atenção, é isso que está acontecendo. Não há perseguição, não há proibição de culto. A gente está de boa mesmo. Não é alguém arrancando a Bíblia das nossas mãos. Nada disso. É algo mais perigoso. O que é, pastor?
O Evangelho está sendo suavemente alterado. As palavras continuam, mas o significado começa a mudar o significado. Como eu falei, continua dizendo as mesmas palavras que o Evangelho diz, mas noutro significado. O problema do homem não é falta de identidade, é culpa diante de Deus. E isso muda tudo, porque se o problema é apenas ignorância, a cruz é exagero. Mas se o problema é pecado, a cruz é necessidade absoluta. Queridos, a cruz não foi poesia não foi ilustração não foi um símbolo bonito para tocar emoções não, foi julgamento. Isaías diz que o castigo que estava sobre ele, ou seja, foi um castigo que Jesus foi punido por nós. Isso significa que havia ira justa, havia justiça sendo satisfeita, havia substituição real. Então vamos repensar, pensar e analisar e levar o Evangelho a sério, que é isso que mais precisamos na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar e te dar muita graça e dar sabedoria de entender quais são os princípios de Deus para reger a nossa vida, né? Então, Senhor Deus, nós não queremos ser modernos, queremos ser fiéis. Nós não queremos ser sofisticadinhos, não. Queremos ser verdadeiros. Guarda-nos de suavizar o que custou sangue. Guarda-nos de colocar o homem no centro. Que a cruz nunca perca o peso diante dos nossos olhos. Que nunca nos acostumemos com o Calvário. Se houver qualquer desvio em nosso coração, corrige-nos, Senhor. Se houver qualquer suavização indevida, confronta-nos, Senhor. Mas não permitas que percamos o Evangelho. Que quando o Senhor voltar, nos encontre firmes, na simplicidade, na humildade, no amor e na pureza da mensagem da cruz. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.